Então, sobre as questões militares, hoje o presidente do Superior Tribunal Militar, o ministro Joseli Parente Camelo, ele disse não haver possibilidade de perdão àqueles militares que não tenham, aliás, que não tenham seguido o rito, né, que tenham sim participado de planos golpistas. Ele deu uma entrevista hoje à Globo News, disse acreditar na condenação de militares envolvidos. O colunista aqui do UOL, Aguirre Talento, apurou que o tenente-coronel Mauro Cid, né, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro, disse na delação premiada que o almirante Almir Garnier, da Marinha, se mostrou favorável ao plano golpista durante as conversas ali de bastidores, mas não houve adesão de outros integrantes das Forças Armadas. O presidente do Superior Tribunal Militar disse também que as Forças Armadas nunca foram um poder moderador, um pouco diferente daquele discurso do Augusto Heleno, né, daquilo que ele dizia, pelo menos antes de depor a CPMI ontem, Sakamoto. O Augusto Heleno e boa parte dos bolsonaristas, né? Essa tese defendida que o artigo 142 da Constituição, que trata das funções das Forças Armadas, entrega às Forças Armadas um poder moderador tal qual aquele que era exercido por Pedro II no Império, né? É uma das coisas mais bizarras, né? É um terraplanismo, ou seja, falar que as Forças Armadas têm um poder moderador é um terraplanismo. Tem gente que fala, tem jurista, né, que com pompa, que diz isso, que diz aquilo. É a mesma coisa que acreditar que a Terra é plana, sabe? É uma forçação de barra, né? E isso você tem, inclusive, umas forças... e aí a gente tem agora as próprias Forças Armadas, o naco democrático das Forças Armadas, ou melhor dizendo, o naco legalista das Forças Armadas, né, deixando claro que eles não são o pessoal que não são iguais ao pessoal que estava tentando o golpe. E aí eu acho que é o ponto do comentário, Diego. Há um esforço nas Forças Armadas neste momento para tentar salvar a imagem da instituição em meio à lama que foi imposta pela proximidade ou pela promiscuidade dos militares com o governo Jair Bolsonaro. Há uma tentativa agora de tentar salvar a imagem da instituição. Por quê? Porque durante os últimos 4 anos, né, você teve milhares de militares ocupando funções na esplanada dos ministérios, muitos das quais eles não estavam preparados para isso, outros ocupando ministérios em si, cargos de chefia. Tivemos militares se beneficiando da reforma da Previdência, que foi uma mãe para os militares, mas um carrasco para o restante da população, né? E em troca, os militares garantiram guarida, criaram até comissão para acompanhar a urna eletrônica, que não é sua função, deram apoio para Jair Bolsonaro nos momentos mais bizarros em que ele colocava em xeque a democracia, e agora a gente tem visto as investigações da Polícia Federal sobre responsabilidade do Supremo Tribunal Federal, olhando tudo isso que aconteceu e brotando aqui e ali militares, não, e pior que não são praças, né? Nós temos tenente-coronéis, temos generais, temos almirantes, né, que estavam envolvidos direto ou indiretamente com ações golpistas, né, que inclusive, agora a última informação, o almirante Garnier, levado, né, uma reunião que o Mauro Cid delatou, em que os comandantes das Forças Armadas estiveram presentes com o Bolsonaro pediu ajuda no golpe de Estado, o comandante da Marinha teria, o Garnier, o almirante Garnier, o ex-comandante da Marinha, teria dito sim. Então, o que acontece? Você tem, na verdade, as Forças Armadas numa situação terrível. A própria popularidade das Forças Armadas caiu por uma série de pesquisas de opinião, né? Então, ela está tentando se desvencilhar, está tentando o quê? Isolar, mostrar, olha, não foi as instituições, a instituição não embarcou na aventura golpista e esses militares que participaram devem ser punidos, devem ser passar pelo crivo da justiça. É uma tentativa de salvar-se da lama deixada pela promiscuidade com a qual eles exerceram a cumplicidade no governo Bolsonaro, o Diego. E além disso, já que a gente está falando aqui dos militares também, teve aquela decisão do TSE, né, saiu ontem no fim da noite, de excluir as Forças Armadas do rol das entidades que fiscalizam as urnas eletrônicas e foi recebida com tranquilidade pela cúpula do Exército essa decisão. A Carla Araújo, colunista aqui do UOL, conversou com o comandante do Exército, o general Tomás Paiva. Ele minimizou qualquer tipo de desgaste com o TSE, né, e disse que não tem nenhum problema de os militares saírem dessa comissão, que inclusive não tinha sido uma demanda deles, Sakamoto, mas é também algo que chamou a atenção, né, essa saída aí dessa... Aliás, não era, né? Realmente não tinha nada a ver com as questões militares, mas diante de tanta pressão que houve durante o governo Bolsonaro, eles foram incluídos nessa comissão.
Ô Diego, o Brasil tem quase 17 mil quilômetros de fronteira terrestre, né? E boa parte dela deveria estar sendo, inclusive, vasculhada, protegida por militares. Durante o governo Jair Bolsonaro, ele colocou os militares para verificar o quê? Urna eletrônica. Só por isso, né, Bolsonaro já deveria ter seu nome registrado no ridículo da história, na lista do ridículo da história, né? Só que é claro que esse ridículo, ele fez isso para tentar cacifar, né, o seu processo golpista, né, exatamente com a credibilidade das Forças Armadas. As Forças Armadas caíram, né? Vamos lembrar que as Forças Armadas, sim, participaram, né, no Tribunal Superior Eleitoral, né, de todo esse processo de acompanhamento, depois soltaram no final do ano passado um relatório basicamente mostrando que não havia sido encontrado nada, e a cúpula militar ainda me solta uma nota dizendo o seguinte, aquela com uma falácia pueril, né, uma falácia bizarra, uma falácia de jardim da infância, dizendo o seguinte: olha, não é porque não encontramos nada que nada existe. Né? Essa declaração pode ser usada para tudo, né? Para qualquer pessoa, né? Para falar assim, olha, não é porque eu não achei você cometendo um crime que você não cometeu um crime, né? Pelo amor de Deus, né? O pessoal que está me ouvindo sabe o quanto bizarro é isso. Então, e eles fizeram isso em nome de Jair, em nome da cumplicidade nesse processo com Jair. Não é porque Jair era o comandante em chefe, até porque, pelo que tudo indica, né, o ex-comandante do Exército, Freire Gomes, também convidado a participar do golpe, teria dito para o Jair: olha, se o senhor fizer isso, eu vou ter que prender o senhor. Né, pelo que o senhor está dizendo. Então é o seguinte: as Forças Armadas sabiam o que era certo, o que era errado, né? Elas entraram de cabeça mesmo, sabendo errado nesse processo eleitoral. Agora, é extremamente positivo para as Forças Armadas que isso tenha terminado. Para ela, ufa. Por quê? Porque tem 17 mil quilômetros de fronteira para averiguar. Né? A gente teve no ano passado a morte de Dom Philips e de Bruno Araújo numa região de fronteira, lá no Vale do Javari. Se as Forças Armadas estivessem em peso lá, talvez isso não teria acontecido. Então, o que acontece é que a gente vê com bons olhos isso, né? E vê com certa tranquilidade. E eu acredito que os legalistas dentro das Forças Armadas estejam dizendo: graças a Deus, esse pesadelo acabou. Sakamoto, vamos com imagem ao vivo de Brasília.